Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bora aqui para mais um vídeo, mais um conteúdo trazendo as últimas notícias e as últimas informações para vocês, diretamente de Brasília e diretamente dos Estados Unidos. Pessoal, Moraes pediu para a PF se explicar sobre a possível entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, porque já foi comprovado que os Estados Unidos já lançou a nota, publicou dizendo que Felipe Martins não deu entrada nos Estados Unidos, ou seja, com certeza já está comprovado que ele está preso injustamente. E por que ele ainda continua preso? E o Moraes, em vez de assumir a culpa, ele coloca a culpa na Polícia Federal. É isso mesmo, é isso que esse ministro faz, esse ditador. Então, sem mais enrolação, pessoal, mas antes de começar esse conteúdo, peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai me ajudar demais aqui na plataforma. E eu sempre vou estar mantendo vocês atualizados de tudo que está acontecendo na política aqui no nosso país. Então, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal explique em 5 dias uma contradição na investigação sobre o ex-assessor de Jair Bolsonaro, Felipe Martins. Segundo a Polícia Federal, Martins teria viajado aos Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022, a bordo da aeronave presidencial. Mas o Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos negou essa informação e afirmou não haver registro de entrada dele no país. A suspeita faz parte da ação penal que investiga a suposta trama do golpe, que envolve outros aliados do ex-presidente. A defesa de Martins diz que ele nunca deixou o Brasil e que a Polícia Federal errou ao incluir dados falsos na investigação. O julgamento do caso foi marcado pela primeira turma do STF para os dias 9, 10, 16 e 17 de dezembro. Marcília, começo mesmo com você, quero te ouvir esse pedido do ministro Alexandre de Moraes nessa fase final já. O Ministério Público apresentou alegações finais, todos os advogados, já está marcado inclusive a data do julgamento, agora ele volta para uma questão ali para averiguar provas, uma prova que, aliás, é crucial no caso do Felipe Martins, pedindo que a Polícia Federal explique esse acesso a um site do governo americano que tinha mostrado a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos. Pois é, Paula, se o ministro Moraes tinha alguma dúvida, me parece que ele deveria ter tirado essa dúvida antes de prender o Felipe Martins. O Felipe Martins está preso, salvo engano, desde 2022, né, em razão de uma viagem que ele não fez. E agora a gente tem um documento oficial da alfândega dos Estados Unidos dizendo que ele não entrou no país. O que precisa ser consultado da Polícia Federal? Ele simplesmente tem de revogar essa prisão imediatamente. É uma prisão ilegal. A pessoa está presa porque foi num país e o país disse que ele não foi no país. Quer dizer, o que a Polícia Federal teria a explicar nesse caso? E, curiosamente, quando ele prendeu o Felipe Martins, ele não consultou ninguém. Ele simplesmente se baseou numa notícia que estava errada de um veículo de comunicação e prendeu. Simplesmente bastou isso. Agora, quando o fato se torna espinhoso, aí ele precisa sair consultando todo mundo. Ele vai consultar todo mundo antes de prender e não depois de tanto tempo que prendeu e passa a ter ele agora a suspeita de que pode ter se equivocado ou algo do gênero. Então, outra, esse dado, né, essa publicação feita pela alfândega é um documento oficial. A gente está diante de um fato, portanto, público e notório. Um juiz, quando tem um documento público e notório, ele não precisa consultar ninguém. Ele simplesmente, esse fato é dele, está introjetado nele e ele deve tomar uma providência a partir do momento que tem ciência desse fato. Então, o que o Moraes devia fazer é revogar a prisão do Martins. Me parece, no entanto, que o que ele quer fazer é dar uma satisfação à opinião pública de que ele não está inerte diante do burburinho ou, enfim, do clamor público que se tornou a notícia de que o Felipe Martins, a notícia oficial dada pelos Estados Unidos de que o Felipe Martins não entrou lá. Me parece, portanto, muito mais uma demonstração de preocupação
preocupação com a opinião pública do que com o Felipe Martins ou do que com essa prisão ilegal. Transferir a responsabilidade para a Polícia Federal, Sempre. dizendo que foram eles que enviaram o documento Sempre. falso. Ele vai prender a polícia. É isso. E se descobrir que o documento era falso, a polícia não conseguir justificar isso, o que acontece, doutor? Pois é. Aí, Como é então, que é? Mais devagar, Carlos. Se não conseguir justificar aquilo que a Polícia Federal alegou no começo, ou que aquela matéria mentirosa, vamos usar o termo técnico, mentirosa do Metrópolis, dizia, né, que Martins teria viajado aos Estados Unidos, se a Polícia Federal em 5 dias não conseguir comprovar tudo isso, o que acontece, doutor Marcelo? Pois é, o que acontece em primeiro lugar é o que já devia ter acontecido. Ele devia revogar essa prisão de imediato, não é? Porque a prisão está baseada num documento falso. Ou, aliás, nem num documento, numa notícia que é falsa. Bom, muito bem, a partir daí essas autoridades todas deveriam ser investigadas. Por que a Polícia Federal não fez o seu trabalho adequadamente no momento certo? Por que um juiz se baseou em um documento que nem era documento, era uma notícia de jornal e não foi atrás de outros subsídios? Você não pode tirar a liberdade de alguém simplesmente porque saiu uma notícia no jornal de que a pessoa teria feito isso ou aquilo. Você é um juiz, você está comprometendo a liberdade de alguém. Então, essas autoridades todas deveriam ser responsabilizadas. Manter responsabilizadas. preso em cárcere privado, é do Moraes. É do Moraes, ele resolve, manda prender, pega a Polícia Federal que serve ao Supremo e a polícia vai, prova o que não aconteceu. Prova que aconteceu, o que não houve. E vida que segue. Esses policiais aí que deveriam usar tornozeleira, porque os caras não conseguiram nem confirmar a presença dele em Ponta Grossa, do Felipe, onde ele foi visto em bares, restaurantes, mostrou nota fiscal, provando a presença dele lá, mostrou o bilhete do voo que o levou para lá. Quer dizer, o Moraes está agora querendo transferir essa culpa para a Polícia Federal, são cúmplices. Todos deveriam ser punidos. E mais, não é a primeira vez. Vamos nos lembrar de quando houve também a notícia de que o Felipe Martins estava sob tortura em um presídio, porque ele foi posto numa solitária, etc. Quando essa notícia começou a ganhar vulto, o que fez o ministro Moraes? Mandou também que o presídio se explicasse, ao invés de assumir a conduta, enfim, porque é ele que está colocando o Felipe Martins nesse presídio, é ele que está prendendo o Felipe Martins. A responsabilidade é dele. É pura perversidade. Quando eles mandaram o Felipe Martins para lá, foi solto com restrições, ele chega à delegacia, aí o delegado diz que ele vai continuar preso porque não tinha tornozeleira eletrônica, não tinha providenciado. Então isso aí são requintes de perversidade. Tá? É por isso que devia estar preso quem fez. Policiais federais e o próprio juiz. Expulsos da corporação imediatamente. Né? E além, só para terminar uma coisa, além da questão criminal, tem uma questão civil também. Ou seja, Felipe Martins deveria pedir uma indenização ao Estado brasileiro gigantesca por tudo aquilo que ele passou e também contra o Guilherme Amado e contra o Metrópolis, que até hoje não se retrataram dessa informação falsa publicada. Então tudo aquilo que ele está passando, tudo isso começou por uma notícia falsa. Né? Cauti, e você sabe que a responsabilidade no Brasil, em tese, quando há um erro desse, é do Estado, né? Não é do juiz. Só que o Estado pode, em uma ação de regresso, responsabilizar o agente público que cometeu erro grosseiro. Se isso não é um erro grosseiro, eu fico aqui muito temeroso do que seria. Deixa eu ouvir a Ana, que conhece esse caso melhor que todos nós, está bastante envolvida. Ana, eu estava lendo, inclusive, uma outra reportagem mais cedo. O Moraes quer que a Polícia Federal explique, porque você já explicou aqui várias vezes esse caminho. A Polícia Federal usou o site do governo americano, que é um site usado para mera consulta de histórico de viagens. E lá, inclusive, tem a informação do Travel History, dizendo que se precisar para informações oficiais, é preciso consultar diretamente o controle de fronteiras. É isso que diz o site, né, Ana? O I-94. Exatamente. Isso não foi feito. Esse caminho não foi feito. Não foi feito. A reportagem do Guilherme Amado, ela foi baseada no Travel
History, ou seja, o histórico de viagem, que é um documento que você entra ali online, você muda, não tem valor legal absolutamente nenhum, porque o Travel History, ele não confirma que aquela pessoa entrou no país. Isso só é confirmado através do I-94, porque o I-94, ele só é gerado no porto de entrada, quando a pessoa passa pela alfândega, seja pela alfândega normal, cidadãos comuns, ou diplomatas que recebem ali os passaportes, eles vão para uma salinha e a pessoa encarregada passa os passaportes dos diplomatas também ali. O I-94 só acontece quando as pessoas pisam em solo americano. E a reportagem do Guilherme Amado foi baseada num travel history, que não tem valor legal absolutamente nenhum. O problema disso tudo é que a suposta viagem do Felipe Martins, que teria acontecido dezembro de 2022, ela só apareceu no sistema de imigração em abril de 2024. Então, mesmo se houvesse um manifesto de voo, alguém que colocou uma lista errada e mandou a lista para o governo americano, quando essa lista chega na alfândega, a pessoa que confere fala: onde aqui na sua lista, governo brasileiro, tem Felipe Martins. Cadê o passaporte do Felipe Martins e cadê o Felipe Martins? A pessoa vai falar: o Felipe Martins não está nesse voo. Então, o I-94 não aparece, não acontece, porque o Felipe Martins não pisou no porto de entrada. Esse I-94 só aparece no sistema em abril de 2024. Lembrando que o Felipe foi preso dia 8 de fevereiro de 2024, baseado, prisão mantida, num travel history que estava na matéria do Guilherme Amado. Então, Paula, o despacho aí do Alexandre de Moraes, do ministro, não fala da nota do CBP, porque a nota do CBP, ela fala de um false entry, de uma entrada falsa, não de um erro. E vocês estavam falando sobre indenização, aí é que está algumas coisas estranhas acontecendo também aqui nos Estados Unidos. Essa indenização que pode acontecer no Brasil, essa indenização pode acontecer também aqui nos Estados Unidos. O Felipe Martins pode sim pedir uma indenização bem grande ao governo dos Estados Unidos, já que o CBP está sob a administração do DHS, que é o Departamento de Homeland Security, de Segurança das Fronteiras. E aí é que está o problema. O nome do agente que inseriu o nome do Felipe Martins em abril de 2024, esse nome, por enquanto, está sendo protegido. Mas a verdade vai acontecer, Paula, porque se isso aconteceu com o Felipe Martins, isso pode acontecer com terroristas, enfim, com qualquer pessoa. O erro de processamento, um suposto erro de processamento, isso já foi descartado, é uma hipótese que foi muito investigada e foi completamente descartada exatamente por isso. Porque um I-94, difícil, uma viagem em dezembro de 2022, o I-94 só ser gerado em abril de 2024. É isso aí, pessoal. Essa aí foi a notícia trazendo as informações para vocês sobre o caso do Felipe Martins. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai me ajudar demais aqui na plataforma. Muito obrigado e até o próximo conteúdo.